Fala pessoal, eu sou a Vitória. E eu sou o Eric. E sejam bem-vindos a mais um episódio do Unicast. O podcast oficial do Unifafib. Nós dois somos os apresentadores e nos episódios a gente conversa sobre diversos temas que estão na nossa vida, como por exemplo, arte, entretenimento, política, esportes e saúde. E nós queremos agradecer nossos patrocinadores oficiais do podcast. Temos a GL Sublimação, que fizeram essas canecas bonitas. E temos a Maria Cafeína. Lembrando, se você for até o local e for um aluno Unifafib, é só apresentar sua carteirinha, você vai receber desconto. E o tema de hoje é sobre inteligência artificial. E para ter essa conversa com a gente, ninguém melhor do que o coordenador do NIT, que é o Núcleo de Inovação aqui do Unifafib, Guilherme Sanches, e o Thiago Ferreira, que é especialista em inteligência artificial. Prazer, Vitória. Eric, obrigado pelo convite, tá? Eu que agradeço. Prazer, Vitória. Prazer, Eric, mais uma vez aí, pelo convite. Opa. Se vocês puderem se apresentar, falar um pouco sobre o que vocês fazem, como que vocês estão inseridos nesse meio da inteligência artificial, vai ser interessante para o pessoal conhecer um pouquinho mais vocês. Bom, vamos lá. Aqui no Unifafib eu coordeno o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo. Né? O NIT ele tem o papel de trabalhar com projetos inovadores, projetos de pesquisa que têm potencial de, além da própria pesquisa, gerar impacto, virar produto, né? E, de fato, assumir um papel fundamental na vida das pessoas em qualquer campo do conhecimento. Então, dentro do NIT a gente trabalha com propriedade, né, intelectual, com desenvolvimento de negócios inovadores, com parcerias corporativas, fundos de fomento e levando projetos como são esses, né, que nós podemos falar aqui, várias ideias, utilizando a tecnologia, utilizando a inteligência artificial para resolver o problema da vida das pessoas. Interessante, Gui, interessante. Legal. Meu nome é Thiago Ferreira, sou especialista em inteligência artificial. Atualmente trabalho como diretor de tecnologia de uma startup do Hospital Albert Einstein, chamada RadSquare. Nós trabalhamos com a parte de termografia, radiografia e psiquiatria. Temos algoritmos que nós desenvolvemos junto com o hospital com projetos de pesquisa e atualmente temos um dos produtos inovadores na área de esportes que chama Kelvin, que é uma plataforma de prevenção de lesão com exame de termografia. A gente tem como clientes Palmeiras, Flamengo, Red Bull Bragantino, Ferroviária, São José de Santa Catarina e agora alguns outros também. E estamos trabalhando com inteligência artificial pelo menos aí nos últimos 10 anos mais ou menos. Interessante. Bom, para a gente começar a nossa conversa, o que é inteligência artificial? Essa daí vou deixar comigo? Vamos lá. Inteligência artificial nada mais é que é algo que já foi falado há muitos anos. A gente fala de inteligência artificial desde pelo menos na área da computação, mais ou menos 1960, desde as máquinas de Turing. É bem antigo. E nós só começamos a falar agora nesse hype total devido à questão do aumento de processamento. Aumento das GPUs, melhores placas de vídeo, condições de processamento maiores, porque aí você consegue ter um maior volume. Por exemplo, ChatGPT, parte de imagens, que é a parte de inteligência artificial generativa. Só que nada mais é do que uma automação. Então é a mesma coisa como a gente aprende como criança, né? Sim. A gente praticamente aprende por assimilação. Nossos pais nos informam o que é aquele objeto e a gente vai assimilando conforme a nossa idade, né? Digamos assim, e também as nossas experiências. Mas a inteligência artificial basicamente é isso. É algo que a gente pode automatizar, que um humano poderia fazer e que alguma máquina, algum algoritmo pode conseguir concluir essa função ou esse trabalho de acordo sem a intervenção humana, né? Entendi. Você disse que a inteligência artificial ela aprende por assimilação, né? Você ensina que certa coisa é certa coisa e aí conforme o tempo vai passando a inteligência vai entendendo que aquilo é aquele nome. Exato. Então, como você é da área da saúde, se você puder explicar um pouco como que você consegue aplicar isso na hora no que você falou da termografia e tudo mais, como que a inteligência artificial funciona nesse contexto. Eu fiquei curioso. Beleza, vamos lá. Com relação vamos falar de modo abrangente, né? Se a gente pensar como se fosse uma criança, nós assimilamos igual eu falei da questão dos pais, né? Nós aprendemos de forma supervisionada. Quando aparece um cachorro, o nosso pai, o que é isso aí? É um cachorro. Então a gente assimila aquela imagem como se fosse cachorro e a inteligência artificial faz a mesma coisa. Dentro da área da saúde, nós temos N possibilidades, desde uma análise de texto, por exemplo, verificar um laudo de médico e ter uma melhor assertividade, melhorar as questões do texto, até por exemplo como o ChatGPT, ou até, por exemplo, analisar uma imagem, por exemplo, termografia, que a gente faz segmentações da imagem, por exemplo,
Hoje, nós temos o Kelvin, que é um software para a plataforma de prevenção de lesões. Analisamos a imagem em 15 segundos. Desenvolvemos todo um algoritmo que em 15 segundos a gente tem todas as métricas possíveis daquele jogador de futebol, por exemplo, ou de uma pessoa que trabalha na questão da medicina do trabalho que a gente está entrando também. Então, o que acontece? Com essa leitura dessa imagem, né, que basicamente um exame de termografia é uma imagem, a gente consegue esses dados, que a gente consegue dar mais assertividade àquele exame. Então, o jogador acabou de entrar dentro do campo, ele está propenso a ter uma lesão? Não está? Ou depois de um jogo, ele vai, por exemplo, uma criogenia ou volta, por exemplo, de um descanso, enfim, você pode fazer adaptações. Prever. Isso, exatamente. Na verdade, qualquer coisa que você tenha dados, tenha informações, você tem mais experiência e mais história. É igual a nós mesmos. Se a gente tiver mais bagagem de informação, nós temos outro tipo de realidade. Por exemplo, a radiologia. Se a gente for fazer um raio-x, por exemplo, raio-x de idade óssea, quando a gente vai identificar de 0 a 18 anos, qual que é a idade realmente da criança, porque existe as disparadas, a criança pode ter uma evolução maior ou menor do que o que é real, né? Então, esse problema de idade óssea nós resolvemos com um algoritmo. A pessoa vai lá no hospital ou numa clínica de radiologia, faz um exame de idade óssea, nós analisamos essa imagem e identificamos a possibilidade dentro de algumas métricas médicas, porque o algoritmo não tem CRM, tá? Ele não é médico. Nós damos embasamento médico para que o médico tenha a melhor assertividade no menor tempo possível. Então a gente identifica, aquela criança tem 15 anos e 5 meses, 16 anos e meio. E aí a gente consegue verificar qual que é o disparate disso. Então a inteligência artificial nesse ponto, a gente identifica a imagem e tem correlações e informações verificadas a partir de padrões. Um outro exemplo, a gente pode ter correções de, vamos supor, convênios médicos, pode verificar se está tendo algum tipo de problema com os médicos, pode verificar se tem maior assertividade financeira. Então tudo isso a gente consegue com automatizações e com a própria inteligência artificial, não só na parte de imagens, mas também na parte de textos, na parte de números, na parte de cálculos. Né? E dentro da área da saúde, eu acho que é interessante salientar assim, né, que se torna até mais importante na inteligência artificial pela quantidade de parâmetros, né, que um médico ou um profissional de saúde, né, seja ele qual for, precisa utilizar para tomar determinada decisão. E a IA, né, a inteligência artificial, ela faz cada vez mais sentido quando a quantidade de parâmetros ele é cada vez maior, né? Se a gente pegar aquelas calculadorinhas que a gente usava quando era criança, aquilo tem um poder computacional, ele faz contas e ele tem uma capacidade de computar cálculos e equações. Só que o poder computacional daquela calculadora talvez seja, sei lá, 5, 8, 20 cálculos por segundo, né? Se a gente pegar a capacidade de um computador, são milhões de parâmetros processados no mesmo computador que a gente tem aqui na mesa já é maior que a NASA em 1970, 80. Exatamente. Esse exemplo da calculadora já é considerado uma inteligência artificial? Ela é uma inteligência, né? Assim, se a gente fizer um paralelo assim, no que com a nossa inteligência orgânica, né? Que não é inteligência artificial. É até um termo que é um pouco filosófico, de que a gente não vai entrar nesse conceito, mas se uma pessoa ela tem uma capacidade de processar cálculos mais rápido, né, a olho nu, ela é uma pessoa mais inteligente do que outra se a gente usar só esse critério, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade o que a gente está falando é a gente colocar muita capacidade de processamento, né, até um ponto que essa inteligência ela se torna melhor do que a inteligência humana, que a gente, né, nós seres humanos, nós não temos condição de fazer milhares, milhões de cálculos por segundo como uma inteligência de máquina tem, né? Então, se eu consigo treinar, né, um desses algoritmos e falar milhares de vezes que aquilo é um gato, né, e depois eu vou perguntar na contagem número 1001, né, o que é aquele próximo objeto que eu estou mostrando, ela vai falar, com base nos meus últimos 1000 padrões, o padrão 1001 parece ser um gato com 99% de certeza.
Então, ela está processando milhares de parâmetros, que ela está vendo cores, formatos, está vendo tamanho, está vendo várias coisas dentro das imagens que ela conseguiu, né, aprender para tomar a decisão de que aquela próxima é um gato, né? E aí a gente faz isso para qualquer outra coisa, por exemplo, as imagens médicas, texto, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, na verdade a gente está falando de capacidade de processar um conjunto muito grande de informação e tomar uma decisão muito rápida, né, sobre o próximo movimento, né, sobre a próxima ação, né? Pode ser um diagnóstico, pode ser um texto, né, pode ser uma outra imagem, pode ser qualquer coisa, que é a decisão que a gente quer tomar com base nos padrões que a gente treinou aquele algoritmo a tomar decisão. Entendi. O que é o algoritmo? É o cérebro? O algoritmo nada mais é que um código, uma linguagem, digamos assim. Então, um desenvolvedor, vai ter algumas ferramentas, ou que a gente chama de bibliotecas, por exemplo, se a gente pegar uma linguagem de programação, por exemplo, Python, que é hoje praticamente a inteligência artificial é bem utilizado. Então, a gente tem o quê? Um código, que esse código tem umas regras de instruções. Então, esse algoritmo nada mais é que uma receita de bolo. Vou lá, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar uma panela, vou ter que pegar uma farinha, tenho que fazer não sei o que. E o algoritmo é a mesma coisa. Eu tenho que pegar a imagem, o que eu tenho que fazer com essa imagem? Eu vou jogar numa rede convolucional, eu vou jogar numa rede neural, eu vou jogar uma árvore de decisão, enfim, vou fazer o quê? Uma ideia que eu vou fazer receita de bolo, passar por essa receita de bolo como se fosse basicamente uma caixa preta. Eu vou chegar com minha imagem, vou passar pela caixa preta, e essa caixa preta é o algoritmo, ele vai me dar uma saída. O que é essa saída? Pode ser um novo texto, como um chat GPT, pode ser um laudo, por exemplo, a imagem de ossa, por exemplo, uma imagem de mama, que eu quero saber se essa mama está boa ou não para ser laudada. Por exemplo, a gente tem um projeto desse rodando dentro do Einstein. Ou, por exemplo, nós temos também um projeto de psiquiatria. Se a pessoa tem, qual que é a possibilidade dessa pessoa ter depressão ou não? Entendeu? Nós temos também um algoritmo para isso. Então, hoje a gente consegue, com esse algoritmo, nesse desenvolvimento, então com o quê? Com áudio, com vídeo, com texto, NLP, enfim, com uma gama de dados, que a gente consegue mais dados, né? Por isso que é a rede neural, né? Então, parecem neurônios, né? Então, a gente vai conseguindo fazer essas camadas. E com isso a gente consegue nada mais que informações e mais informações para a tomada de decisão. Vocês acreditam que, assim, é uma discussão que existe muito hoje em dia, né? O pessoal tem esse alarde de que, tipo, meu Deus do céu, apareceu o Midjourney, por exemplo, que é uma inteligência que gera imagens. Meu Deus, o Midjourney gera identidade visual de uma marca, eu vou perder meu emprego. Vocês acham que isso é realmente uma preocupação real? Tipo, as pessoas realmente têm que ficar preocupadas que máquinas vão tomar o lugar delas? Ou, tipo, é uma viagem? Tem uma publicação interessante do The Lancet, né, que é uma das mais conceituadas revistas científicas do mundo, né, uma publicação de 2019, né, que eles fazem a predição, né, previsão de quando que a inteligência artificial vai chegar na capacidade humana para fazer determinadas tarefas, né. Se você pegar, por exemplo, um campo dentro da área da saúde, já que a gente falou de saúde, o campo cirurgião lá, tá entre 40 e 50 anos, não lembro qual que é o ano exato lá, mas falava que demoraria 40 anos para que a inteligência não humana chegasse na capacidade do ser humano, né? No momento que a gente está, é claro que a tecnologia, não só na inteligência artificial, ela tem a capacidade de automatizar muitas das nossas tarefas, né? Mas talvez tarefas que não sejam tarefas exclusivamente não humanas, como, por exemplo, o poder da criatividade, né? E tarefas que exigem decisões humanas, né? Tarefas que exigem decisões criativas, tarefas que exigem, né, essa mentalidade não humana, dificilmente vai ser substituído pela inteligência artificial, né? Só que quando a gente fala de tarefas repetitivas ou tarefas que elas têm simplesmente necessidade de processamento de informações para a tomada de decisões, simplesmente, né, é lógico que a inteligência artificial tem o poder de substituir, né? Agora vamos, né, de novo voltar para a área da saúde, já que a gente falou disso. Uma inteligência artificial, né, tem até esse caso público, né, que se tornou público depois. Se uma inteligência artificial vai tomar uma decisão por um cirurgião, dentro de uma cirurgia lá, por exemplo, porque ele processou padrões de vídeo, por exemplo, e falou
que a inteligência, que a cirurgia não deveria continuar porque aquele paciente, ele, né, provavelmente iria a óbito no final da cirurgia. O cirurgião vai parar essa cirurgia ou não? Será que, assim, a capacidade não humana, né, tomaria uma decisão de parar a cirurgia se a máquina está pedindo para parar a cirurgia? Eu cagaria. Essa é uma situação que exige a capacidade humana, né? O médico não vai tomar a decisão de parar uma cirurgia porque com 98% o sistema fez a previsão de que aquele paciente pode ir a óbito no final, né? Então, atividades que requerem capacidade humana, que vai além do poder computacional, que a gente está falando de sensibilidade, intuição, das emoções, né? De processar várias coisas que máquina não processa para tomar determinado tipo de situação, que nesse caso talvez nós não vamos substituir. Que, por exemplo, que nem você falou da parte criativa, que aí já puxa um pouco pro nosso Sim, lado, nossa, né? Porque a gente é da área das artes, né? Nós dois fazemos design gráfico. É uma coisa que eu não me preocupo muito quando esse assunto vem à tona, é que tem aquele debate de que a inteligência artificial ela não cria nada, né? Porque, querendo ou não tem como ela tirar algo de algum lugar que ela nunca viu. Porque como o próprio Thiago disse, para a inteligência artificial aprender a fazer alguma coisa, ela precisa ter visto ter contato com aquela coisa, ter sido alimentada com aquela coisa por muito tempo. Exato. Se uma inteligência artificial nunca na vida tivesse visto um gato e você pedisse para ela desenhar um gato, ela não ia conseguir desenhar esse gato. Exato. Então, é justamente essa parte que você falou da sensibilidade, de todo esse negócio que é realmente humano, de que você consegue tirar uma coisa da sua cabeça. Tipo, você quer desenhar um dragão rosa que gospe arco-íris com 83 gatos saindo das asas dele. Provavelmente, se você tirar uma inteligência artificial do nada e mandar ela fazer isso, ela não vai conseguir fazer, porque ela nunca viu um dragão com asas de gatos, né? Ela tem que ser treinada para isso. Então eu acredito que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Tipo, poxa, em até que certo ponto a inteligência é realmente uma inteligência, né? Porque chega uma hora que ela acaba sendo uma cópia, digamos assim. A própria situação do chat GPT. Se você pede pro chat GPT falar sobre uma coisa que aconteceu mês passado, ele não sabe. Porque ele ainda não tem esse conhecimento, ele ainda não foi treinado para falar sobre acontecimentos de 2023. Ele não é treinado online. Sim. Esse é o ponto. Se você quiser fazer um GPT seu, na tua casa, no teu computador, treinando online, beleza. Só que o que é o online para ele? É passado. Então, o quê? Eu estou mexendo no celular, já virou passado. Exato. Então, quer dizer, você tem que treinar com algo passado. O caso emblemático, Gasparov, né? Do xadrez. Deep Blue. Se você pegar o caso, por que o Gasparov ganhou? Porque o Deep Blue analisou todas as jogadas de todos os jogadores de todos os tempos, só que ele mudou o padrão dele de jogo, no dia do jogo. Então, quer dizer, ele ganhou da máquina. Por quê? Porque ele simplesmente mudou o padrão. O que acontece? Vai existir algum tempo que a inteligência artificial vai chegar na inteligência humana? Eu acredito que sim, mas vai demorar muito tempo. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar hoje uma imagem treinada, então eu vou dar um exemplo besta, tá? Não, tranquilo. Você pega cachorrinhos peludos. Então você treinou um algoritmo lá para ver cachorrinhos peludos. Você coloca uma caixa da KFC de frango, ele não sabe se é um cachorro ou se é outra coisa. Ele fala que é um cachorro. Por quê? É parecido. Então, quer dizer, pro algoritmo, ele verifica o quê? É a criação das camadas na rede neural, né? A primeira camada, nós não enxergamos 3D, nós enxergamos 2D. Então, quer dizer, eu vou ver vocês aqui, eu estou vendo o quê? Uma sombra aqui, estou vendo uma orelha ali, só que se eu olhar para outra perspectiva, que é o que a rede neural faz, o que ele faz? Ele analisa todas as perspectivas. Então, quer dizer, eu estou vendo a tua imagem, ele roda a imagem, ele roda para o outro, ele vai para cima, ele dá zoom. É o que a gente faz. Se a gente dá um passo para trás, eu enxergo vocês menores. Se eu vou para frente, eu enxergo vocês maiores. Então eu tenho essa perspectiva. E por que aí vem a criatividade que eu falo que o design, o Mid Journey não consegue fazer? Porque ele precisa daqueles dados passados para fazer o dragãozinho com 23 lá, gatos, né? Por quê? Porque ele tem isso daí. Mas se eu falar alguma coisa que não exista, o que ele vai fazer? Entendeu? Tem muito isso. Então assim, existe a possibilidade? Existe. Mas ainda vai ter que treinar muitos algoritmos. Pode acontecer um boom aí, sei lá, um Elon Musk da vida e vir com um negócio totalmente fora do comum. Depois do Twitter. Então, o Twitter foi bom, né? Então pode, entendeu? Então tudo isso. Mas é a famosa situação de que quando você vai apertar o CAPTCHA, tipo, é só você clicar lá e pronto, acabou. Você provou que você não é um robô. E você fica tipo, nossa, mas é só clicar. Ou então tá lá assim, assinale todas as fotos que tem uma faixa de pedestre. E, tipo, é tão óbvio qual que é a faixa de pedestre.
pedestre. Só que se ele nunca viu uma faixa de pedestre na vida, Vai saber ele não que é. sabe Mas que você aquilo sabe ali que é uma serve o faixa de CAPS, pedestre. né? Você sabe o que serve? Não, Para treinar o algoritmo. olha só. A hora que você fala que faixa de pedestre, você está treinando um algoritmo para usar aquele recurso. Você está ajudando uma inteligência artificial a ser treinada porque você está falando sim ou não, o que é, o que não é, cada uma das coisas. Isso é interessante, eu não sabia. Vamos supor, eu errei. Como que é o esquema? É claro que ele vai utilizar a massa de dados. Né? Ele vai positiva, entendi. não a negativa. Entendi. 99% das pessoas, sei lá, cada milhão de pessoas, 99% falaram que isso é uma faixa de pedestre. Então, nós acreditamos que isso pode ser uma faixa de Porque, por pedestre. exemplo, na vida você pode aprender de 3 formas: supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado. Supervisionado, meu pai chegou para mim com 1 ano e falou: isso é um cachorro. O não supervisionado, eu vou ver o mundo, não sei o que é, fui jogado lá no quintal e lá tem uma bolinha, tem um negócio, eu não sei o nome do aparelho, mas eu sei que lá é um objeto diferente. Então, na hora que eu ver aquele objeto, eu vou saber que aquele objeto é alguma coisa. E eu posso falar que aquilo lá é o quê? É o A. Mesma coisa. Eu semi-supervisionado, eu falo, ó, isso é um objeto e você tem que ver objetos iguais. Ele vai treinando de forma supervisionada e eu vou falando para ele, ó, agora isso é uma bola, agora isso é um copo, agora isso aqui. Então, mostro para ele de cada forma. É a mesma coisa a inteligência artificial faz. Ela faz o aprendizado dessa forma. E isso foi a grande virada de jogo assim, na história lá, né? Depois que em 2017 o Google, né, soltou uma publicação falando sobre os Transformers, né, que é um termo técnico dentro da área de inteligência artificial, que na verdade foi uma ferramenta, né, uma forma, um método de trabalho que aumentou muito a capacidade de processamento das inteligências artificiais. Por exemplo, o ChatGPT, né, o T do ChatGPT, ele é de Transformer, né, que ele utiliza essa tecnologia Transformer para processar dados. O que significa na prática? É que quando eu pergunto, né, o que é o mar, por exemplo, para o ChatGPT, ele vai buscar uma massa de dados gigantesca, processar isso e falar, com base no que eu tenho de sabedoria, o mar é uma grande massa de água tipo salgada que tem 7 no mundo. Acabou, ele vai falar isso. Agora, se você perguntar, né, se fosse possível perguntar para o ChatGPT por que ele pensou aquilo, ou como que ele pensou daquela maneira, ele não vai saber falar, né? Porque isso é uma rede neural que foi utilizada, que ele mesmo processou aqueles dados de uma forma que ele encontrou, criando seus próprios algoritmos ali, né? Que isso é machine learning, que a gente fala, né? Um aprendizado, que ele não tem um caminho claro, que a gente não vai entender como que aquela máquina está pensando para chegar naquela tomada de decisão. Até então, né, até antes lá de 2017 e tudo, a gente conseguia fazer isso, mas sem muita capacidade. A gente conseguia fazer mais como o Thiago falou, a gente mostrando para a inteligência artificial que isso aqui é uma caneca, isso aqui é um copo, isso aqui é um celular. Depois, né, com a massificação de dados, com a capacidade computacional crescendo, né, como cresceu com novos métodos, a gente dá um volume de dados, eu vou dar, né, muitas dessas informações aqui para em formato de base de dados estruturado ou não, e a inteligência artificial ela vai começar a processar esses dados e subentender de alguma forma que ela acha que isso aqui é uma caneca. Mas eu não sei como que ela acha que aquilo é uma caneca, ela não sabe dizer. Ela só sabe que isso é uma caneca. É aquela questão das camadas nas redes neurais. Eu falei da questão que a gente enxerga 2D. Se eu estou enxergando aqui, eu sei que isso aqui a primeira camada é preta, a segunda camada aqui é branca. Eu vou para a segunda camada de rede. Aí eu vou ver que aqui tem um círculo, aqui tem outro círculo. Então ele vai alimentando essa rede neural. Estou falando em imagem, tá? Mas texto seria a mesma coisa. Eu vou alimentando essas camadas e vou aprendendo. Então aquela questão da caixa preta. Para nós, assim, meros mortais, a gente vai lá, tem um negócio aqui, ele passa pela caixa preta e transforma numa outra coisa, um output de dados, né, em algumas informações. Entendi. Voltando um pouquinho sobre o ChatGPT, tem muitos alunos que usam isso para fazer trabalho. Pode ser até uma pergunta mais específica. Na visão de vocês, é importante a pessoa usar a favor dela o ChatGPT, não tipo assim, jogando a pergunta lá, pega, copia e joga lá e acabou o trabalho. Com moderação. Com moderação. Eu acho que aí a questão, eu acho que os próprios professores precisam mudar o mindset deles. Nossa, vou virar um coach agora, né? Mas enfim, mudar o paradigma dele. Por quê? Porque o ChatGPT, ele não é novo, ele é antiguíssimo. É porque o Twitter
O famoso Twitter. Então a massa de dados do Twitter ele foi comprada e você pode perceber que 6 meses depois veio o tal de chat GPT. Sim. Que é, na verdade, o algoritmo GPT em formato de chat. Né? Então esse é o ponto. Então, quer dizer, aquela massa de dados, mas toda a massa de dados públicos foi treinada e a OpenAI foi liberada para isso. Bom, então o que acontece? Eu acho assim, na questão acadêmica, eu acho que necessita uma mudança de paradigma dos próprios professores, para que você utilize, porque eu acho que tem que utilizar. Porque tá aí, é igual a internet. Exato. Quando começou a internet, nossa, eu não sei o que, é do demônio, Ah, não sei o que lá. é Tem aquele negócio. Por quê? Foi algo bom, tanto pro ruim quanto pro bom. Então quer dizer, puta, não vou olhar mais na Barça. Nossa, na minha época, até Barça. eu vou olhar a Barça, não, vou olhar o Google. Na época, Alta à Vista, né? Mais velho ainda. Então, assim, a gente vai Yahoo, voltando, né? Yahoo Respostas. Então, assim, então o que acontece? Você tinha opções de fazer, e agora a nova revolução, digamos assim, na internet, que é o próprio GPT, que na verdade é um criador de textos. Nada mais que isso, se a gente pensar. Mesma coisa igual o Midjourney, igual o Jasper, são criadores de texto, criadores de imagem, de acordo com aquilo que eles foram treinados. Então, o que acontece? O professor, peça para fazer um texto e cria uma resenha daquele texto. Exemplo, tá? Então, assim, eu acho que o professor poderia ter essa... Porque o aluno vai utilizar, não adianta. Você vai chegar lá, você tem uma dúvida no trabalho, o que é mais fácil? Mandar mensagem para o professor 3 horas da manhã ou entrar no chat GPT e perguntar? Que vai entregar sim a resposta, né? Você entendeu? Então, o que eu posso fazer? Então, eu acho que tem que ter um debate muito grande aí, academicamente, entre todos os envolvidos, para que a gente consiga maiores... vai ter que usar, porque assim, você vai bloquear? Não tem nem como, tá aí. Se bloquear, eu entro com uma VPN, entendeu? Eu entro lá, eu vou na Alemanha, não sei o quê. O Bard, por exemplo, não foi liberado no Brasil, mas todo mundo do Brasil estava usando. O mundo é globalizado. Então, assim, precisa ter essa discussão para que consiga trabalhar com essa informação da melhor maneira possível. Vai ter a parte ruim? Com certeza, como tudo na vida tem. Você entendeu? Então, assim, eu acho que precisa ter essa discussão e, consequentemente, os professores utilizarem a forma de trabalho, entendeu? Tem recursos hoje que você pode pegar um texto e verificar se passou no chat GPT, como tem recurso de plágio com relação à documentação, utilizando IA. Então, assim, vocês entram no site e verificam se tem plágio ou não. Então, quer dizer, eu poderia fazer isso. E outra, não preciso fazer, posso fazer uma resenha, posso fazer um trabalho, posso fazer, utilizando a mesma ferramenta. Hoje a gente utilizou o Google no passado, hoje a gente utiliza um GPT, um Bard, até o da Facebook agora que foi liberado. Isso que você falou de que os professores têm que se adaptar a essa nova ferramenta é mais ou menos um pouco aquele debate que tipo, eu lembro de ouvir muito quando eu estava na escola, que no caso foi há um ano atrás, que é tipo assim, e o professor, nossa, mas vocês copiaram isso aqui da internet. Aí você ia ver, o cara pegou a pergunta da internet. Então, tipo assim, eu acho que da mesma forma como eles tiveram que se adaptar a isso, porque se você não quer que seus alunos copiem a resposta da internet, você tem que criar a pergunta da sua própria cabeça, porque ela não vai estar lá na internet. Então eu acredito que isso que você falou é um pouco até ligado com isso, porque tipo, se você não quer que seus alunos usem o chat GPT para entregar seus trabalhos e não estudar para aquilo, você tem que, querendo ou não, se adaptar, porque é a mesma coisa que tá lá. Por exemplo, o tão famoso Canva. O Canva faz esse bagulho muito fácil. Então, tipo assim, o que resta é que, por exemplo, aqui na faculdade, o que o nosso professor de computação gráfica faz seguinte, não usa o Canva, vocês usar também, mas tô aqui ensinando vocês a usar as outras ferramentas para vocês não precisarem usar o Canva. Exato. Uma coisa era ele falar que não era para usar o Canva e não ensinar ninguém a fazer em outro lugar que não fosse o Canva, né? Exato. Então eu acredito que é muito disso de ter que se adaptar, e porque querendo ou não, se a gente não se adaptar, a gente fica parado, né? É a mesma coisa de uma pessoa que não quer comprar um carro, por exemplo, vai ter que andar a pé pro resto da vida, mesmo vendo metade da população andando de carro do lado dela. O Canva, se a gente pegar no ambiente de arquitetura e engenharia, é a mesma coisa que eu poderia fazer uma planta na mão, ou no Paintbrush, no Photoshop, mas existe o AutoCAD. Então, quer dizer, eu tenho uma outra ferramenta. Então, quer dizer, o que eu posso fazer? Hoje eu posso criar um texto? Não é que a gente criou um texto. O ChatGPT está desenvolvendo um novo texto com informações do próprio sistema da internet, com dados, massividade, e te dá uma coisa criada. Então, por exemplo, o Canva, ele é excelente para quem não tem criatividade. Exemplo, eu, por exemplo, se for fazer uma postagem no Instagram, eu prefiro usar o Canva, porque eu não tenho, de certa forma, tanta habilidade de Photoshop quanto vocês, quanto até o meu filho, por exemplo.
Então eu tenho que usar uma ferramenta que vai me resolver o problema. Sim. Mas assim, uma pessoa criativa que já mexe num Photoshop, num CorelDRAW ou algum outro software, Illustrator, qualquer um, você já tem uma habilidade ímpar para fazer aquele tipo de trabalho. Entendeu? Então quer dizer, o que o Canva, por exemplo, faz, nada mais é que ele tem templates prontos do passado de algum lugar. Sim. Ou foi um cara que desenvolveu, ou foi um monte de pessoas que jogou na internet, liberou e ele foi lá simplesmente, vou adaptar aqui e vou jogar num software lá que eu posso colocar eu ou o Guilherme ir lá e fazer uma postagem agora na internet. Exato. E volta naquela questão das atividades repetitivas, né, das atividades mecânicas ou das que de fato exigem capacidade criativa, né, poder de processamento, senso crítico, tudo aquilo que a gente falou. Eu acho que o ChatGPT trouxe à tona a discussão, mas a discussão não é em torno do ChatGPT, é em torno das ferramentas, né, de inteligência artificial como ferramenta, né? E a gente olhando como ferramenta, assim como foi no caso do Google há décadas atrás ali, né, a gente sair de uma ferramenta tradicional e ir para uma ferramenta digital, né, gerou uma série de discussão, né, mas também gerou uma série de saber lidar com as novas ferramentas ou com os novos cenários, né? E a gente sabe que hoje eu não posso rolar a primeira página do Google e acreditar em tudo que eu leio só porque está na primeira página do Google. Assim como eu não vou dar Ctrl+C, Ctrl+V em um texto do ChatGPT e acreditar no que aquilo está dizendo só porque uma inteligência artificial falou. É por isso que, por exemplo, uma inteligência artificial não faz e muito provavelmente não vai fazer laudos médicos. Ela pode ser uma ferramenta de apoio diagnóstico, de apoio ao profissional, assim como uma inteligência artificial pode ser uma ferramenta para um designer de apoio ao processo criativo. Vocês não podem utilizar uma ferramenta de IA, por exemplo, para gerar insights criativos para uma criação própria de vocês. Isso é ferramenta muito de suporte, de interessante. apoio. E se a gente pensar, por exemplo, até em filmes, você já pegou algum filme que não tem um médico no futuro? Todos têm. Você pega o Wakanda, você pega qualquer filme. Então, quer dizer, a figura do médico, eu estou falando na área da saúde, né? A figura do médico, a figura do enfermeiro sempre vai existir. Você não vai ter um médico. Pode existir um médico robô? Pode, mas eu acho que nem nossos netos estarão mais aqui, né? Então, assim, vai ser uma evolução muito grande. O processamento é muito rápido, mas existem alguns pormenores. Eu falo muito em palestra, lá com o Gui, muito que a gente debate bastante, que a inteligência artificial nada mais é que uma criança de 3, 4 ou 5 anos. Ela está aprendendo. Se eu colocar uma nova imagem para ela, vai fazer o quê? Errar tudo o passado. Então, se eu coloco um texto diferente do padrão que ela já reconhece, ela já... É igual você pegar e perguntar, por exemplo, a gente falando do GPT, né? Certas informações, e você fala, não, mas você está errado. E ele realmente fala que ele está errado. Depois que você... não, mas o correto é isso. Né? E você tem a certeza. Então, quer dizer, ele nada mais é do que ele vai desenvolver alguma coisa para você. Se você não tiver conhecimento, vai ser um problema, porque você pode errar a partir dele, mas se você souber pelo menos o filão, o core ali da informação, você consegue até falar, realmente se você está errado. Quando você fala que você está errado, você está dando um feedback para o algoritmo. Dando feedback para o algoritmo, ele vai ser treinado com aquele feedback positivo ou negativo, desde que ele entenda aquela informação. Entendi. Bom, devido ao nosso tempo, a gente vai estar encerrando aqui. Thiago, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Passa a palavra. Eu queria agradecer, o papo é muito legal. Se a gente fosse continuar aqui, a gente vai continuar por muito tempo, porque esse assunto é muito abrangente, né? Querendo ou não, a gente consegue entrar em muitas áreas, além da parte criativa e da parte da saúde, que é o que a gente consegue falar com um pouco mais de domínio. Então, eu queria muito agradecer pela presença de vocês. É um papo muito legal, é sempre muito divertido discutir esse tipo de coisa, Muito começar a pensar no futuro e no que a gente tem que fazer para se adaptar às coisas novas. Então, é muito legal. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Não, só agradecer e parabenizar pela escolha, né, e do tema de trazer temas assim, que estão mexendo com as discussões, com as rodinhas de conversa, aqui dentro da universidade, né, no mundo profissional, tudo. Então, acho que a gente precisa proporcionar papos como esse, de conversar sobre esses assuntos que são do momento da moda e delicados, né? Sim, com certeza. Agradeço também. Precisar de alguma nova conversa, a gente está aí para vocês. Bom, agora é hora de agradecer vocês que assistiram o episódio até aqui. Lembrando que o Unicast está disponível em todas as plataformas de streaming, seja no Deezer, na Apple Music,
no Spotify, onde você quiser ouvir o Unicast, a gente tá lá. Vale lembrar que se você quiser ter um pouco de atualização, um pouco mais, como que eu posso dizer, em tempo real, você pode seguir as redes sociais do Unifafib. Muito obrigada, gente!